Bom, aproveitando aí a presença do presidente Lula, a gente vai falar agora sobre a base de apoio ao governo. É uma entrevista especial que a gente preparou aqui para vocês com o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu. A Lana Canepa está aqui conosco também para participar dessa entrevista. Eu já desejo uma ótima tarde aos dois. Não sei se eles estão aqui comigo ou não. Estão sim, então sejam bem-vindos. Lana, deputado, líder. E eu vou fazer a primeira pergunta, aproveitar aqui para falar sobre as negociações, né, que estão sendo feitas, conversas que estão sendo intensificadas e possível entrada de mais partidos. Deputado, como é que estão essas conversas, PP, não é, republicanos, para compor também a base do governo aí no Congresso? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, Diego, quero deixar muito claro assim, o sentimento da nossa bancada. Nós temos confiança plena que o presidente Lula vai, de forma equilibrada, negociar e achar uma solução, uma equação, para tanto manter o PT com espaços importantes no governo, como também para acolher a entrada de novos partidos que queiram compor a base de apoio ao governo e ajudar a aprovar as medidas que são necessárias no Congresso para melhorar a vida das pessoas, como fizemos com o Bolsa Família, fizemos agora com a reforma tributária, fizemos com a volta do Mais Médico, com a volta do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem uma confiança muito grande nessa capacidade, na experiência que o presidente Lula acumulou e no equilíbrio que ele vai encontrar. E eu tenho também muita clareza quanto qual é o meu papel delegado pela bancada como líder. Eu vou continuar defendendo que o PT continue ocupando espaços de extrema relevância, de extrema importância. Agora, de uma maneira equilibrada, sabendo respeitar e compreender o pleito de outros partidos, como pode ser o PP, pode ser o Republicanos, pode ser qualquer outro. O que nós queremos é o bem do Brasil e é um governo com maioria ampla no Congresso para poder cuidar da vida das pessoas com tranquilidade. Lana. Líder, Lana Canepa falando aqui. Obrigada, Diego. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente no Band News TV. Já tem um pedido do PP para uma indicação ao Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é comandado por um petista. O senhor é a favor dessa troca? O senhor está dizendo que vai defender espaço para o PT. Quais são os ministérios inegociáveis, os ministros introcáveis da perspectiva do senhor? Porque Lula já apontou alguns, né? Eu não sei se é o melhor termo, né, a gente classificar um ministério ou um ministro, seja ele qual for, como intocável. Né? Eu acho que em qualquer governo, eu já fui prefeito 2 vezes, antes de ser deputado federal, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, cidade que eu vivo até hoje, eu fiz muitas trocas de secretários. Se a gente observar o que está acontecendo nos governos estaduais, é muito comum também que haja trocas, substituições, às vezes por razões técnicas, às vezes por razões políticas, às vezes pelas duas razões, às vezes por outros motivos. No mundo todo, se a gente for olhar, né, está acontecendo em outros países, com certeza vão estar correndo trocas, né, de ministérios, de secretarias. Então isso é muito comum, isso tem que ser tratado com muita naturalidade. Né? O que não se pode é haver um desequilíbrio. Né? O PT, por exemplo, entre os partidos da base, disparado, né, tem a maior bancada. A federação tem 81 deputados e deputadas. Nós somos todos eleitos juntos. É claro que nós temos que ter um espaço muito maior de um partido menor, que tenha 15, 20 deputados. Né? O PT já soube ser generoso em outros momentos, cedendo, negociando, como fizemos na hora da eleição da presidência da Câmara, como fizemos em vários momentos de outras negociações no Congresso. O que não dá é para o líder do PT ser a favor que o PT perca espaços estratégicos importantes. Então, como eu disse, é o presidente Lula que vai saber nos ouvir, como está ouvindo os outros partidos, e vai achar uma equação equilibrada. Quero dizer algo que pode parecer contraditório, viu, Lana, mas não é. Eu sempre fui, eu falo isso desde dezembro, a favor de um governo muito amplo, com a participação, inclusive, de algumas figuras políticas que não estiveram conosco no momento do processo eleitoral, por questões pontuais, mas estão decididas a ajudar na implantação desses programas. Vou dar aqui um exemplo. Nós queremos, ano a ano, continuar reajustando o salário acima da inflação. Nós queremos que avance, né, o nosso discurso para reduzir os juros
para o Banco Central tomar uma medida equilibrada em relação àquilo que interessa ao país. Qualquer partido, qualquer liderança política, independente se esteve ou não conosco na campanha, que se some a nós nessa linha de governo, nesses programas que estão mudando de novo o Brasil, estão melhorando, fazendo a economia voltar a crescer, a ter estabilidade, eu acho que eles têm que ser bem-vindos, né? Então, eu não vou conseguir personificar, né, numa pessoa, num ministro ou num ministério, porque eu não sei o que o presidente Lula exatamente está pensando. E eu acho que nas palavras dele ficou claro que ele ainda não decidiu. Então, qualquer antecipação nossa aqui pode ser, né, uma injustiça com quem está ocupando um cargo ou com quem está pleiteando ocupar aquele mesmo cargo. Agora, líder, sobre as negociações com esse chamado centrão, né? É claro que nos últimos governos Lula a situação era uma, hoje a situação é outra. Como que o senhor enxerga, né, esse momento ali de tão grande poder nas mãos do legislativo, né? A gente sabe que, por exemplo, os poderes, os presidentes ali das casas, o próprio Arthur Lira tem um poder enorme também na hora de tomar decisões pelo Congresso. Como é que é negociar com esse centrão de forma republicana, né? É claro, dentro dos limites, mas negociar? Como é que é feita essa conversa? É algo pior do que o governo acreditava que iria enfrentar? Está dentro do esperado? Olha, a vida no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o dia a dia lá é muito difícil, é complexo, né? Nós temos figuras das mais diferentes, inclusive nos mesmos partidos, né? O que eu posso dizer é aquilo que eu estou vivenciando. Esse ano eu participei de inúmeras reuniões com os líderes de cada um dos partidos, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o líder do governo, Zé Guimarães, com o ministro da Articulação, Alexandre Padilha. Em todas as reuniões que eu participei, às vezes até mesmo com a presença da oposição, como o ministro Haddad fez várias vezes, o ministro Padilha já fez, o que eu vi foi, né, uma discussão, um debate, uma troca de opiniões, de ideias muito civilizada, muito respeitosa. Tanto é que nas votações mais importantes, foi assim na PEC da transição, na PEC do Bolsa Família em dezembro. Sem ela, nós não estaríamos retomando obras, retomando os programas sociais, investindo mais na educação, investindo mais assim. Foi assim na hora que nós aprovamos o novo regime fiscal sustentável, que é o que está dando credibilidade para o país, para a condução da economia feito pelo ministro Haddad. Em nenhuma reunião eu vi uma atitude agressiva, em nenhuma reunião eu vi uma atitude antiética ou alguém querendo algo que não seja republicano, que não seja democrático. O que acontece nos bastidores, né? Se você me perguntar que no meio de cada partido tem um deputado ou outro mal intencionado, eu não vou aqui discordar, né? Em toda instituição, em toda organização que tem seres humanos, vai ter lá gente de bem e vai ter lá uma outra pessoa que acaba se equivocando. Mas eu acho que o que vale é isso, é o geral, é o que faz a maioria, é a maneira como os líderes estão conduzindo e o equilíbrio entre os poderes. Eu acho que não é bom para o país o Congresso ficar muito poderoso. Nos últimos anos, o presidente anterior abriu mão de governar, não cumpriu aquilo que a urna determinou a ele, aquilo que esperava o eleitor. Ele abriu mão de governar. O presidente Lula não, chamou para ele o feito, está havendo um equilíbrio. Eu não acho que é bom também o governo federal ou o judiciário ter um poder excessivo. Eu acho que o que é bom e o que tem dado certo no passado e agora é o equilíbrio entre os três poderes. Então, a minha atuação como líder da federação, da bancada do PT, do PV, do PCdoB, tem sido nesse sentido, de defender, é claro, os interesses nossos, os nossos projetos, os nossos objetivos, né? A ocupação de espaço das nossas boas lideranças que têm condição de presidir comissões, relatar projetos importantes, como está acontecendo esse ano, mas, ao mesmo tempo, equilibrar com a responsabilidade de quem é o partido do governo. Eu sou do mesmo partido do presidente Lula, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, esse bom senso, essa serenidade, que, para minha sorte, com muito esforço de todos nós, é o que está prevalecendo na imensa maioria da bancada do PT. Você não está vendo ninguém quase destoar, né, da maneira como a gente vai negociando as coisas com o governo. Eu interrompi o recesso, estive em Brasília na segunda e na terça-feira, me reuni com o ministro Padilha, me reuni com o líder do governo, Zé Guimarães, me reuni com outras lideranças do partido, e eu acho que a gente está caminhando bem. Líder, não sei se vocês estão me ouvindo bem, gente. Está chegando bem aí o áudio? Ótimo. Estou ouvindo bem. Líder, é o seguinte, eu ouvi de uma fonte muito próxima do presidente
a versão de que essas trocas vão ser feitas, mas sem nenhuma pressa, a conta-gotas, e que é uma estratégia para manter a negociação de forma mais permanente, para abrir espaço para o Centrão. Eu queria saber, no Congresso Nacional, se isso não gera um desconforto, porque a gente viu o que aconteceu com o Ministério do Turismo, a substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino foi arrastada e, na véspera da votação da reforma tributária, isso virou um imbróglio, né? O senhor, como líder do partido na Câmara, considera que isso pode se tornar um problema? Olha, nos últimos meses, eu já disse isso outras vezes, já falei com o próprio ministro Padilha, falei com o líder Guimarães, de fato ocorreu, né, dentro da Câmara dos Deputados, entre alguns líderes, entre alguns deputados, uma insatisfação com o governo, e não é pelas decisões que o governo tomou, não. Era pela velocidade dessas decisões, pela amplitude delas, pela previsibilidade delas. Mas o que eu percebo agora, nesse momento, é um clima já de mais confiança, é um clima de mais harmonia. Eu acho que o tempo foi construindo essa relação. E quando o presidente Lula chamou, após a votação da reforma tributária, após aquela semana que nós aprovamos a educação integral, as novas regras do CARF, nós aprovamos o programa de aquisição de alimentos, foi uma semana super exitosa, né? O presidente Lula, na sexta-feira à noite, chama todos os líderes lá no Palácio Alvorada, que é a casa dele. Ali eu acho que ele cimentou uma relação de plena confiança que nós não tínhamos visto acontecer ao longo dos últimos meses. Então, eu acho que um tempo a mais ou a menos para fazer, né, uma boa construção, um bom acordo, que não crie nenhum constrangimento para nenhum ministro que está agora, que não crie nenhum sentimento de prejuízo para nenhum partido que já ocupa espaços, né, e que todos saibam compreender a importância da entrada de partidos como o Republicanos, o PP, de consolidar essa relação política com a União Brasil. Eu acho que se tiver que demorar um pouco mais, mas para terminar isso muito bem feito, todo mundo vai ter a paciência de esperar mais alguns dias, mais algumas semanas. Eu não vejo nenhum líder, né, qualquer tipo de agonia nesse momento. Vi, sim, em momentos anteriores, uma certa insatisfação que eu acho que já foi superada por questão de velocidade, de amplitude e de previsibilidade de um conjunto de decisões que foram acordadas lá em dezembro sobre execução orçamentária, sobre ocupação de cargos, sobre agendas nos estados, cargos nos estados e também sobre programas, decisões de governo que às vezes eram anunciadas sem o devido conhecimento mínimo, né, do Congresso Nacional. Eu acho que tudo isso foi mudando, a gente está evoluindo, não está ainda numa plenitude, acho que nem sempre se chega a isso, mas eu acredito que algumas semanas, viu, Landa, não vão criar um prejuízo muito grande, não. Na avaliação do senhor, o Centrão já está integrado ao governo? Olha, o Centrão está apoiando as decisões importantes para o país, que são decisões de governo, né? Quando a gente consegue aprovar um novo regime fiscal sustentável, que era a grande meta, né, anunciada pelo Haddad desde o início da gestão, e que agora já está dando resultados na expectativa e na realidade da economia do país, a gente teve ali, depois do PT, por exemplo, o partido que mais deu votos foi a União Brasil, e tanto foi criticado. Se a gente voltar lá na PEC da transição, que abriu um espaço fiscal de 180 bilhões para o governo poder retomar Minha Casa Minha Vida, retomar o apoio ao pequeno e médio negócio do campo da cidade, programa de aquisição de alimento, desenrola, né? Lá naquele momento, em dezembro, já foi também a União Brasil o segundo partido que mais deu votos depois do PT para o governo. Então, assim, já há uma participação expressiva. Se você vê a votação do PP nesses momentos mais decisivos, se você vê a votação dos republicanos, eles tiveram um papel fundamental com 30, 40 votos, como o MDB, como o PSD, em todos os momentos. Teve uma votação, outra que votaram contra o governo, é natural que tenha. Nem eram temas tão importantes, tão impactantes. Nos mais importantes, nos verdadeiramente impactantes, União Brasil, o Republicanos, o PP, o PSD e o MDB deram sempre uma quantidade de votos que foi decisiva, de 30, 40, 50 votos, sempre sendo o PT, é claro, por óbvio, o partido com 68, 67, 65 votos em todas as votações, sendo, de fato, o mais decisivo. Por isso que o PT tem que continuar tendo um espaço grande no governo. Líder do Congresso para fora, da porta do Congresso para fora, não pega mal com o eleitor petista, não? Ficar dando mais espaço para o Centrão na esplanada dos ministérios?
Você tem razão, lá. A nossa militância não gosta, a nossa militância às vezes tem dificuldade de compreender, mas a gente ouve o presidente Lula. A militância do PT ouve o presidente Lula. Essa é uma decisão dele. Ele deixou claro que é ele que vai tomar, da forma dele, com os critérios dele, no momento do presidente Lula. Então, isso, para a militância, aos poucos, vai, é claro, passar uma mensagem de segurança, de tranquilidade, que nós, por estar vivendo mais o dia a dia da política, a gente compreende e já tem. Então, você tem razão. Num primeiro momento, gera um certo incômodo, mas quando as pessoas começam a compreender que é isso que lá na frente dá resultado para o país, é isso que permite aprovar programas, medidas, leis que melhoram a vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu sou apaixonado pela educação. Eu acho que a educação tem que voltar a ser a grande prioridade do país. Nós temos que, inclusive, melhorar o financiamento da educação. Além de aprovar leis importantes, tem que mexer no orçamento, né? A gente não faz isso sozinho. O PT não consegue sozinho. Que bom se conseguisse. Mas a gente não consegue sozinho, só com os partidos de esquerda. A gente soma 130, 140 votos de 513. Eu acho que depois da gente ter governado o país tanto tempo, depois de todas as injustiças que o presidente Lula, nós, o partido, passou, de tantos ataques, de tanto ódio, a nossa militância ela vai, sim, aos poucos, amadurecendo no sentido de saber que ter maioria é importante e que não dá para ter decisões voluntariosas, né, do que a gente deseja, do que é, talvez, o nosso ideal, e depois você ter minoria, você não conseguir aprovar projetos e ficar sujeito, inclusive, a um golpe, como aconteceu com a ex-presidenta Dilma. Ninguém quer ver esse filme se repetir, todo mundo tem clareza do preço que tem que ser pago para poder governar e para poder ter maioria. Agora, tudo tem que ser feito com muita transparência, tudo tem que ser feito com muito critério, com muita ética, e é essa confiança que a gente tem na condução pessoal, é o presidente Lula que está dando. Especificamente de uma pessoa, né, que é do PT, inclusive, o Marcelo Freixo, né, o cargo dele na Embratur me parece que já há algum tempo está sendo pleiteado, né? Não gera um constrangimento? Não sei como é que é essa conversa interna, porque foi a exemplo do que aconteceu com a Daniela, né, que ficou durante semanas com o cargo em jogo. Até conversei faz poucos dias com a ministra da Saúde também, Nízia Trindade, né, sobre essa questão do nome dela ficar tão exposto a esses ataques, vou colocar entre aspas, né, essa vontade, né, de alguns políticos de entrarem no local deles. Só esclarecer uma fala minha, viu, Diego? A nossa militância não gosta, às vezes, de ver essas mudanças, do partido ter que negociar espaços, mas gostar de ouvir o presidente Lula, ela gosta e ouve o presidente Lula sempre com muita frequência. Foi isso que eu quis dizer, né? Eu sempre que ouço, às vezes é boato, às vezes é uma notícia, às vezes tem um fato por trás, né? Qualquer líder do PT ameaçado de uma função importante que ele está desempenhando bem, de um papel estratégico que ele está cumprindo de forma qualificada, é claro que eu tenho reação imediata. Eu vou atrás do presidente Lula, eu vou atrás do ministro Padilha, que ele escolheu para cuidar da articulação política, eu procuro o líder do governo, o líder do Congresso, falo com a nossa presidenta do partido. A gente tem que reagir, a gente tem que ter preocupação. Agora, com esse nível de compreensão da realidade, do nosso tamanho, das dificuldades e dos espaços, das articulações que a gente tem que construir para poder aprovar medidas para melhorar a vida das pessoas, né? Eu não acho que o Freixo, eu não acho que a Embratur, né, esteja ameaçada, que ele esteja ameaçado. Eu acho que os demais partidos que, às vezes, cogitam um líder ou outro, que cogita uma determinada função, determinado espaço, ele está tentando dar um sinal. Agora, é óbvio que se houver um convite do presidente Lula por uma outra função proporcional, de imediato o problema está resolvido, está equacionado, que é o que eu entendo que vai acontecer com a Embratur, é o que vai acontecer com os Correios, né? Esses espaços não terão substituições, mudanças, porque os partidos que talvez possam estar desejando esses espaços vão ser contemplados com outros espaços de mesmo tamanho ou até de maior importância. Tem mais uma, Lana? Ô, líder, então, prazos, né? Vamos lá, o senhor disse que o presidente vai fazer isso com muita tranquilidade. A gente ouviu agora o presidente Lula falando que vai fazer essas trocas com muita tranquilidade. O que o senhor ouviu para acalmar os parlamentares do PT na Câmara dos Deputados? Trocas para quando? Não foi dado um prazo, não foi dito o tamanho da mudança. Agora, o que tem sido
garantido é que o PT continuará ocupando espaços de grandes relevâncias, de grande importância, até porque é o maior partido da base do governo, com uma quantidade, se a gente olhar a federação, muito superior, né, ao segundo, terceiro maior partido que hoje compõem a base do governo. Então, a gente tem tranquilidade em relação a isso, nós estamos muito confiantes, muito seguros, mas é claro, como todo bom brasileiro, eu estou atento, né? Como todo bom político, eu estou atento. Se eu tiver que parar 3 vezes aqui o meu recesso, sair do Paraná, voltar a Brasília, como eu fiz essa semana, eu vou fazer, porque é a minha obrigação como líder ter esse nível de atenção, de preocupação e de defesa do nosso partido. Isso, vamos seguir como aqui. O líder do governo disse, eu vi a entrevista do Zé Guimarães, né, que a obrigação dele é somar voto, é contar voto, é ter ali a maioria. E ele está buscando, é claro, junto com o ministro Padilha, cumprir essa tarefa que o presidente Lula delegou. Muito bom. Líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, obrigado pela entrevista, por nos atender. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Valeu também, Lana. Prazer. Obrigada, líder.